Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre as aparições de Nossa Senhora da Rosa Mística, que ocorreram na província da Brescia, na Itália, a partir da primavera de 1947. São aparições pessoalmente muito importantes para nós do Grupo Yeshua. E para mim, especificamente, porque foi através de uma imagem peregrina da Rosa Mística que eu, ainda jovem, fui chamado para fazer parte de um grupo de oração chamado Grupo Rosa Mística, sob a direção espiritual de Dom Cipriano Chagas, no final dos anos 80. Além disso, alguns de nós nos reuníamos toda semana para rezarmos juntos os famosos cenáculos do Padre Gobi, sempre com uma imagem da Rosa Mística. Até que um dia nós fomos convidados por um sacerdote para fundarmos um grupo jovem, uma igreja, e daí então foi criado o nosso Grupo Yeshua. Embora essas aparições ainda não tenham sido oficialmente aprovadas pela Igreja Católica, elas já produziram incontáveis frutos e suas mensagens confirmam e são confirmadas por outras diversas aparições oficiais. Vamos contar agora para vocês um resumo da sua história. Na primavera de 1947, Nossa Senhora realizou uma aparição para a enfermeira Pierina Gilli, no quarto de um hospital, onde ela trabalhava em Montichiari, na Itália. Nossa Senhora apareceu com uma senhora muito bonita, vestindo um véu branco e uma túnica púrpura, confirmando a semelhança com a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas e também Nossa Senhora das Dores. E ela tinha 3 espadas perfurando o seu coração e aparentava estar com uma tristeza muito profunda. A Virgem, então, chorando, disse para a enfermeira: oração, penitência e sacrifício. E desapareceu. Lembra muito um trecho do que a Virgem Garabandal falou também na sua primeira mensagem para o mundo, em 18 de outubro de 1961. Temos que fazer muitos sacrifícios, muita penitência. Depois, em 13 de julho de 1947, na mesma data da segunda aparição de Fátima, novamente no hospital, Nossa Senhora realizou uma segunda aparição. Nela, as 3 espadas se transformaram em 3 rosas, uma branca, uma vermelha e uma dourada. Quando apareceu, pediu que todos orassem pelos sacerdotes, através de uma nova devoção mariana que seria difundida pelo mundo. Ela também pediu na aparição que o último dia de todos os meses fosse consagrado a ela e que o dia 13 de julho fosse definido como Dia da Rosa Mística. E explicou o significado das 3 rosas e das 3 espadas, que tinham aparecido anteriormente. As 3 espadas. A primeira espada simbolizava os sacerdotes e religiosos que abandonaram a sua vocação. A segunda espada simbolizava a vida pecaminosa dos sacerdotes religiosos. E a terceira simbolizava os sacerdotes que traem a Jesus, assim como Judas. Já as rosas, a branca significava oração, a vermelha significava o sacrifício e a dourada significava penitência. Ou seja, as 3 rosas eram os 3 remédios para as 3 espadas que estavam no coração de Nossa Senhora. Em 22 de outubro de 1947, Nossa Senhora apareceu novamente, mas dessa vez na capela do hospital, durante a celebração eucarística, e disse, entre outras coisas: coloco-me como medianeira entre os homens e meu divino Filho, e em particular entre as almas dos religiosos e ele. Ele está cheio de tristeza com as ofensas que recebe diariamente e quer dar curso à sua justiça. Depois, desaparecendo, disse: vivei de amor. Em 16 de novembro de 1947, Nossa Senhora apareceu na igreja de Montichiari e disse que o seu divino Filho estava muito magoado com as ofensas que ele continuava a receber dos homens, principalmente com os pecados contra a santa pureza. Ele está para enviar um dilúvio de castigos. Intervim para implorar ainda a misericórdia, e em reparação peço oração e penitência. Você repara que Nossa Senhora está sempre intercedendo, como em outras aparições, para aplacar a ira divina. Em Akita, por exemplo, na segunda mensagem do dia 3 de agosto de 73, ela disse: o Pai Celeste está se preparando para infligir um grande castigo para toda a humanidade. E prosseguiu depois pedindo exatamente a mesma coisa que as 3 rosas simbolizam.
Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai. Você vê que a mãe é a mesma em todas as aparições. Em 22 de novembro de 1947, Nossa Senhora prometeu a Pierina que voltaria a aparecer na igreja no dia 8 de dezembro, ao meio-dia, na hora da graça. Pierina não entendeu e perguntou: o que significa a hora da graça? E Nossa Senhora respondeu: conversões em massa. Em 7 de dezembro de 1947, Nossa Senhora apareceu junto a duas crianças, um menino e uma menina, e comunicou a Pierina: amanhã quero mostrar o meu coração imaculado, que dos homens é pouco conhecido. Bem parecido com Fátima também. Pierina pergunta-lhe: quem são essas crianças? E justamente, são Jacinta e Francisco. Isso foi para mostrar a continuidade existente entre a Rosa Mística e Fátima. Finalmente, no dia 8 de dezembro de 1947, como Nossa Senhora tinha avisado que apareceria nesse dia, a catedral estava superlotada ao meio-dia. Com muita dificuldade, a Pierina chegou no lugar onde ela estava acostumada a rezar e começou a rezar o terço, quando Nossa Senhora apareceu de pé, no alto de uma escada branca, que estava enfeitada dos dois lados com rosas brancas, vermelhas e amarelas, e se anunciou sorrindo: eu sou a Imaculada Conceição. E aqui ela confirma Lourdes. Sou a Mãe da Graça, Mãe do meu divino Jesus Cristo. E descendo os degraus continuou: aqui em Monte Chiari, quero ser chamada de Rosa Mística. E desejo que todos os anos, no dia 8 de dezembro, tenha lugar ao meio-dia a Hora da Graça Universal, onde se alcançarão numerosos favores para a alma e para o corpo. Os bons não deixem de rezar pelos seus irmãos pecadores. Comuniquem rapidamente este meu desejo ao Papa Pio XII, para que a Hora da Graça se transforme num hábito praticado por todos, em todas as partes do mundo. Então, Nossa Senhora mostrou seu coração a Pierina e disse: eis o coração que ama os homens, enquanto a maioria deles corresponde com ofensas. Quando os bons e os maus estiverem unidos em oração, receberão misericórdia e paz deste coração. Por enquanto, os bons, por meio de mim, têm conseguido de Deus a misericórdia, que tem evitado um grande flagelo. E já nesse próprio dia, instantaneamente houveram duas curas. De uma criança que tinha uns 5, 6 anos mais ou menos, e tinha poliomielite, não andava, e de uma moça tuberculosa, que já não falava há 9 anos, e passou a falar. Depois dessas 7 aparições, em 1947, houve um hiato. Mas a partir de fevereiro de 1966, começa a segunda etapa das aparições. Mas isso só ocorreu 19 anos depois. Ela estava no seu quarto quando Nossa Senhora apareceu e disse para ela algumas palavras de conforto pelas dificuldades que ela tinha passado e prometeu uma nova aparição no dia 17 de abril de 1966. Dessa vez, num local onde havia uma fonte, numa gruta que era bem conhecida pela Pierina. Começaram então as demais aparições. E no início, ela ainda recebeu ordens para guardar absoluto silêncio. Tanto que nessa primeira aparição em Fontanelle, no dia 17 de abril de 66, ela foi apenas com uma amiga. Nossa Senhora disse a Pierina: Jesus enviou-me aqui para tornar miraculosa esta água, e tocou 2 vezes a fonte. Depois, em 13 de maio de 1966, novamente 13 de maio, confirmando Fátima, Nossa Senhora apareceu mais uma vez em Fontanelle para cerca dessa vez de 20 pessoas. E entre outras coisas disse a Pierina: espalhe-se por toda parte a minha vinda à fonte. Essa é a sua missão. E depois de diversos pedidos e mensagens, apontou a fonte e disse: quero que construa aqui um tanque para a imersão dos enfermos. A outra fonte, disse ela, apontando para uma outra fonte que estava à direita, seja reservada para beber. Quando Pierina perguntou que nome ela desejava dar para a fonte,
Nossa Senhora respondeu: fonte da graça. O que isso nos lembra? Imediatamente Lourdes, né, que também tem a sua fonte milagrosa, onde muitos vão lá se emergir, serem curados e beber dessa água. E assim aconteceu também em Fontanelle. Muitas outras aparições aconteceram, mas gostaríamos de destacar apenas mais 3, onde Nossa Senhora concedeu graças e fez pedidos especiais. Em 9 de junho de 1966, na festa de Corpus Christi, Nossa Senhora pediu: gostaria que esse trigo se tornasse pão eucarístico, em muitas comunhões de reparação, e indicou o trigo maduro, que estava no campo ao lado. Desejo que este trigo, transformado em hóstias, chegue a Roma, e em 13 de outubro para Fátima. E realmente, o Papa Paulo VI abençoou pessoalmente o trigo que foi utilizado para a Sagrada Comunhão. E outra parte foi levada para Fátima, pelo bispo Dom João Pereira Venâncio. Foram feitas muitas hóstias consagradas para a comunhão reparadora, especialmente em Fátima. E depois, apontando o local da gruta, pediu: desejo que aqui seja feito um altar com uma estátua voltada para a fonte, e que em 13 de outubro a estátua seja trazida para cá em procissão. Mas meu primeiro desejo é que o povo de Monte Chiari se consagre ao meu Imaculado Coração. E aí você vê novamente repetido o pedido feito em Fátima de consagração ao seu coração imaculado. E em 6 de agosto de 1966, na festa da Transfiguração, Nossa Senhora apareceu para cerca de 200 pessoas que se reuniram ao redor da fonte, quando a Pierina, às 3 da tarde, começou a rezar o rosário. Quando ela chegou no quarto mistério, ela falou: a Mãe amada de Deus está aqui. E Nossa Senhora disse: meu divino Filho Jesus enviou-me aqui novamente para pedir a união mundial da comunhão reparadora, para ser realizada a cada dia 13 de outubro. Seja difundida em todo o mundo a notícia dessa iniciativa santa, que tem que começar este ano pela primeira vez e ser repetida a cada ano. Para os sacerdotes e fiéis que praticarem esta devoção, garanto a abundância de minhas graças. Depois que fui assunta ao céu, constantemente sirvo de mãe e medianeira entre meu divino Filho Jesus Cristo e toda a humanidade. Eu tenho alcançado muitas graças e benefícios nesses séculos. Quantos castigos eu poupei! Muitas visitas fiz à terra para levar as mensagens, mas as pessoas ainda estão ofendendo a Deus. Aqui está a razão do meu desejo da união mundial da Santa Comunhão Reparadora, que será um ato de amor e gratidão em nome dos filhos para o Senhor. E lembremos que fazer uma comunhão reparadora também foi um pedido de Nossa Senhora em Fátima. Pierina, com imensa tristeza, logo percebeu que não iria mais encontrar a Virgem em Fontanelle. Na verdade, em 24 de agosto de 1966, ela aceitou, por obediência, assinar um documento que a proibia de ir a Fontanelle. E nunca mais Nossa Senhora apareceu para ela nesse local, apenas em locais diferentes. Em 15 de maio de 1969, exaltando a virtude da obediência, no pequeno altar da casa que os benfeitores construíram para Pierina, Nossa Senhora afirmou: eu me junto à obediência que você fez para o seu reverendo bispo Luigi Morstabilini, para imitar o exemplo que nos deu primeiro o meu divino Filho Jesus Cristo. Se humilhou e tornou-se obediente até a morte na cruz. Filha, a obediência é humildade, muitas vezes é sacrifício, mas Deus nosso Senhor sabe logo dar à alma paz e docilidade, que é o verdadeiro amor dele. E daí nós vemos a importância da humildade e obediência dos videntes da igreja. Esse é um critério muito forte de aprovação da veracidade de uma aparição. Não existem videntes verdadeiros que sejam soberbos ou desobedientes. Em 19 de maio de 1970, quando Nossa Senhora apareceu, ela tinha um rosário enorme no braço direito, que em vez da cruz habitual,
terminava com uma bela medalha redonda e dourada. A medalha tinha um dos lados a imagem da Virgem, de pé, no topo da escada, que nem apareceu na catedral, com as mãos em oração e a cabeça inclinada. Aos seus pés haviam muitas rosas espalhadas nos degraus da escada. Ao redor da medalha estava escrito Rosa Mística. No verso da medalha havia uma bela igreja com uma cúpula e 3 grandes portas. Ao redor estava escrito Maria Mater Ecclesia. Nossa Senhora então disse: é meu desejo que se mande cunhar uma medalha como esta, com as 2 inscrições. O Senhor me envia a este lugar, por ele de antemão escolhido, a fim de trazer o dom do meu amor materno. Hoje estou aqui para dar a conhecer esta medalha, graça do amor universal e que será posta sobre o coração por todos os meus filhos, onde quer que se encontrem. Prometo a esses meus filhos a minha proteção e graça materna. Esta é a hora na qual se busca aniquilar o mais possível a veneração que me é devida. A medalha do meu amor materno fará que os filhos me tenham sempre consigo. Sou a mãe do Senhor, a mãe da humanidade. Aqui estará o triunfo do amor universal. A bênção do Senhor, juntamente com a minha predileção, hão de acompanhar sempre todos os filhos que a mim recorrem. E isso imediatamente nos recorda da aparição mariana de Nossa Senhora das Graças, mais conhecida como Medalha Milagrosa, que apareceu em 1830 para Santa Catarina de Labouré, pedindo que se cunhasse uma medalha que traria proteção e inúmeras graças para quem a usasse. E assim como em muitas outras aparições marianas, o principal tema abordado por Nossa Senhora aqui foram os sacerdotes e religiosos, e a necessidade de se rezar, fazer penitências e reparações pelos seus pecados e por suas vocações. E finalmente, a Pierina Guiri faleceu em 12 de janeiro de 1991, aos 79 anos de idade, após uma vida simples de obediência e humildade. Essas aparições da Rosa Mística já contam com a aprovação eclesiástica do bispo local, para o culto e para as celebrações. E em 7 de dezembro de 2019, a Diocese Católica Romana de Brescia inaugurou um santuário à Santíssima Virgem, com o título de Rosa Mística, Mãe da Igreja. O Santuário de Nossa Senhora da Rosa Mística é até hoje um lugar muito popular de peregrinação de devotos vindos da Europa e de todos os lugares do mundo. E, finalmente, em 5 de julho de 2024, em uma carta assinada pelo prefeito do dicastério e o próprio Papa para o bispo de Brescia, o Dicastério para a Doutrina da Fé da Santa Sé declarou oficialmente seu parecer positivo para a experiência espiritual de Nossa Senhora da Rosa Mística, com base nas novas normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais, e afirmou que não encontrou elementos nas mensagens divulgadas por Pierina Guiri que contradigam diretamente o ensinamento da Igreja Católica sobre a fé e a moral. Esperamos com esse vídeo que você possa se tornar também mais um devoto de Nossa Senhora da Rosa Mística, atendendo aos seus apelos por oração, penitência e sacrifício, e principalmente sendo conduzidos por ela a uma união mais perfeita com seu Filho. Paz e bem.